Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Onde dialogam pessoas sábias, ideias diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Boa tarde, Florianópolis, boa tarde, Santa Catarina. Eu sou Hilda Noemi, consultora imobiliária, e hoje eu estou como entrevistadora aqui na Primer TV. E eu recebo com muita alegria o professor que está conosco hoje, que vamos falar de alguns temas bem conflitantes. Mas até onde vai o conflito, professor? Boa tarde a todos vocês que nos assistem do Show da Tarde. Eu sou Rogério Portanova, você me conhece, eu sou apresentador, nós somos parceiros do Tadeu, e eu também já estive muito aí no seu lugar de entrevistar as pessoas, e hoje me colocaram no banco dos réus, hoje eu sou o entrevistado. E nós vamos conversar sobre alguns assuntos, como, por exemplo, o projeto de lei a respeito do estupro de menores, que acabaram sendo criminalizadas, tendo uma pena maior que o próprio estuprador, e que gerou uma revolta muito grande dentro da sociedade, não a favor do aborto, mas contra essa verdadeira obscenidade, que é tratar a vítima com uma pena muito maior do que o seu algoz, e querendo que o estuprador virasse pai de família e uma menina, muitas vezes menor de idade, virasse mãe. Imagina que família seria essa, e que a pena chegaria para essa criança de até 20 anos. Evidentemente, a sociedade se mobilizou, várias manifestações, e o próprio presidente da Câmara e do Senado disseram que esse projeto não vai passar pelo absurdo que ele é, continuando a mesma lei com relação ao aborto, dizendo, é importante dizer que o aborto é proibido no Brasil, salvo em determinadas situações muito específicas e até uma data precisa, e essa lei é de 1940 e ela continua em vigor. 1940, quando essa lei foi instituída, ela foi instituída, e o direito é assim, para atender o costume e atender os anseios da população. Quando a gente traz um tema como esse, tão delicado e tão profundo, e que mexe com as emoções das pessoas, porque nós estamos lidando muitas vezes com a opinião de pessoas que passaram, por exemplo, por um abuso, e que entendem a complexidade que é uma situação como essa. Como você vê isso hoje? Bom, o que eu acho, em primeiro lugar, é que nós temos um bom equilíbrio entre o que é o aborto enquanto uma questão dentro da cultura local da sociedade, dos valores de uma sociedade conservadora como é a brasileira, e dentro da necessidade médica da qual ela é partilhada por praticamente todos os países do mundo. Então, é uma questão sanitária e uma questão de saúde da própria vítima que sofreu, por exemplo, um estupro, que é o que fala a nossa legislação. E veja, nós estaríamos retroagindo a 1940. Na verdade, só faltava dizer para essa menina que foi estuprada, que fizesse o aborto, que ela deveria ir para a fogueira. Nós voltamos para a Idade Média. Isso é inadmissível do ponto de vista cultural, do ponto de vista de valores. Mas veja bem, o que isso se liga com um outro projeto que a gente conversou, que é a respeito da privatização das praias? Outro assunto que tem tirado aí opiniões muito divergentes. Muitas pessoas são a favor e muitas pessoas são contra. E quando a gente vai levando para o campo de quem são essas opiniões, a gente fica um pouco confuso. Privatizar as praias, isso é um assunto que diz respeito a toda a população brasileira. Como que você vê isso? Não, o que eu acho é que não conheço ninguém a favor. Para ser bem sincero, a não ser os grandes especuladores ou os grandes criminosos que querem se apropriar de áreas públicas, fora esses, não tem ninguém que seja a favor. E junto com esses são mais 27 projetos que nós estamos chamando de os projetos da destruição. 13 emendas constitucionais e 27 projetos de lei. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que estão querendo estuprar a Mãe Terra.
estão querendo estuprar a Pachamama, que deve ser preservada, que deve ser olhada com carinho, porque nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós vimos que o aquecimento global ele é presente, a poluição dos oceanos, a poluição do nosso dia a dia, o que nós ingerimos para dentro, o número e a quantidade de agrotóxicos, tudo isso está fazendo com que a terra sufoque. Então eu falo, chega de estuprar a nossa Pachamama e vamos respeitar as nossas meninas, as nossas mulheres, que são as principais representantes dessa mãe terra. Veja bem, essas duas questões estão intimamente ligadas. Nós temos que ter uma cultura de paz e não uma cultura de violência. Não uma cultura de violência contra as mulheres, não uma cultura de violência contra a natureza e contra a terra. Então, esses foram assuntos da semana passada que estavam na pauta e que mobilizaram a sociedade que parecia adormecida. E ela estava adormecida por uma espécie de polarização que existiu, do qual ou você tem um lado que é bom e vira o divino, e outro lado que é mau e que vira o Satanás. E ambos os lados se alimentam como se fossem vampiros, que se alimentam um do outro e que só querem a sua existência se o outro deixar de existir. O que a gente não entende é que é o nosso sangue que alimenta essa polarização. Eu já vi famílias brigarem, a minha própria família. Eu tinha um tio bolsonarista e tinha uma prima petista. Não se falam mais, quase foram para as vias de fato. Eu pergunto, que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Tem que distensionar, acabar com essa polarização, ir adiante, ir à frente, pensar na civilização e que a gente pode reconciliar esses corações, pode reconciliar a sociedade e permitir que cada um tenha uma posição diferente sem que afete o que eu penso. Eu e a Hilda podemos pensar diferente e a gente pode se respeitar no mesmo espaço, e eu acredito que essa é a forma que nós vamos superar esses conflitos e trazer a harmonia, trazer a bonança e trazer a paz para a sociedade brasileira, não como nós temos vivido nos últimos tempos, que tem trazido esses projetos absurdos, mas que fizeram a sociedade acordar. Eu só espero que não haja manipulação em acordar a sociedade e nem nos demais projetos, como nós vamos falar agora a respeito do que aconteceu esse último mês lá na Avenida Paulista. E a gente está vivendo no mesmo palco, no mesmo mundo, no mesmo território nacional. E sabe quem também está na mesma avenida? 3 grandes eventos de visões totalmente diferentes. A Marcha para Jesus, a Marcha da Maconha e o Movimento pela Diversidade aconteceram, como você bem falou, na mesma avenida. Então, são visões diferentes, parte da sociedade diferente, que compartilha do mesmo palco, não só para manifestar a sua crença, a sua fé, a sua forma de viver, mas a gente está falando a nível nacional, onde todos nós, com as nossas visões diferentes, estamos convivendo, vivendo debaixo das mesmas leis, pagando os mesmos impostos e vivendo de maneira que a gente tem que harmonizar. Agora, como harmonizar isso? Como que você vê esses movimentos, essas visões, e como distensionar essas polarizações que acontecem no país? Veja bem, primeiro nós tivemos a Marcha para Jesus, que é uma manifestação de fé maravilhosa, linda, como é o Círio de Nazaré, que eu já participei e que nos coloca com um contato com o sagrado. Isso é uma coisa belíssima, uma coisa linda, mas nessa última marcha para Jesus, o que nós vimos foi um palco para políticos, um palco para radicalização de posições que nada tem a ver com o que pregou Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca apoiou nenhum torturador. Ao contrário, Jesus Cristo foi torturado. E Jesus Cristo veio para trazer harmonia nesse mundo de conflito que ele vivia à sua época. Eu acho que nós temos que pegar a palavra de Cristo inicial e trazer para as nossas vidas e trazer para o nosso cotidiano e não se deixar manipular, seja por falsos profetas, por igrejas que pregam o ódio, e sim por aquelas que pregam a verdadeira palavra de Cristo, que é a harmonia, que é olhar para o outro, reconhecer o outro
e ter no outro o espelho do que nós somos. E a Marcha para Jesus, então, ela é, eu acredito, uma manifestação belíssima de fé, de esperança, mas que, infelizmente, nas últimas edições está sendo por demais manipulada. Uma semana depois da Marcha para Jesus, nós tivemos a Parada da Diversidade, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista, sendo a maior marcha do mundo. Em uma semana, nós tivemos aqueles que professam uma fé que nós diríamos mais conservadora e talvez a ponta de lança daquilo que é mais progressista, mais desafiador para a nossa sociedade, que é a questão da diversidade. Gays, lésbicas, transexuais, pedindo seu reconhecimento como diferentes dentro dessa mesma sociedade. E, por fim, nesse último domingo, nós tivemos a Marcha da Maconha, que reuniu milhares de pessoas. E é muito interessante porque hoje se discute os benefícios do canabidiol e a importação que se tem, inclusive, para diversas doenças, como o mal de Parkinson, autismo e tudo isso reconhecido, e que se está trabalhando sobre a legalização do canabidiol e principalmente do plantio individual para que se possa fazer uso dessa medicina assistida. Por outro lado, nós temos as pessoas que têm um uso recreativo para, assim como você toma sua cerveja, toma seu uísque, alguém vai lá e fuma o seu baseado. Então, pedindo para não serem criminalizados em função disso. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não fumo cigarro, não fumo maconha, não bebo álcool. Eu sou um abstêmio assumido e gosto muito da vida esportiva, natural. Eu sou alguém amante da natureza e que vivo das medicinas da natureza e do convívio com ela. Então, para mim, é muito tranquilo falar a respeito disso, mas é importante que se descriminalize o uso de entorpecentes em pequena quantidade para qualquer um, assim como você não vai ser criminalizado porque toma um copo de cerveja ou um copo de uísque, não se pode criminalizar aqueles que utilizam outras substâncias. E acho que elas devem ter as mesmas restrições que tem, por exemplo, o cigarro. Não ser utilizado em espaço público, dentro de sala de aula, dentro de ônibus, aviões, tem que ter as mesmas restrições. Agora, quem quiser fazer o uso pessoal disso, não pode estar, em primeiro lugar, sujeito a um traficante, que esse é o grande problema. O que ainda as pessoas não entenderam é que você vai combater o quê? A droga, que é a substância, não vai dar certo. Vai combater o usuário, então nós vamos ter que combater todo mundo que toma só cerveja, ou vai combater o traficante. E como é que você combate o traficante? É fazendo com que, paulatinamente, se tenha a legalização dessas atitudes, que as pessoas sejam responsáveis pelos seus corpos e, sobretudo, que ela tenha a possibilidade do uso consciente desses produtos. Só para encerrar esse raciocínio bem rapidamente, dizer o seguinte: você, quando vai numa farmácia, o nome da farmácia, o segundo nome da farmácia é drogaria. O que farmácia vende? Farmácia vende droga. Só que ajustada para que ela se torne um remédio. Então, a dose é que vai dizer o que é prejudicial e o que é benéfico. E é assim que nós devemos olhar todos esses tipos de substância, combatendo não a substância, nem quem as usa, mas quem as trafica, trabalhando pela sua legalização e pelo controle do Estado e do próprio mercado, como é feito com outra droga muito perniciosa, que é o álcool e que é absolutamente permitida. É verdade, parafraseando o Gabriel Pensador, se você quer comprar é mais fácil que pão. Porém, ali por baixo dos panos, sem fazer a devida tributação, que é benefício para a sociedade. Doutor, eu vou lhe falar uma coisa com sinceridade, agora a minha visão, e eu quero pedir para o senhor finalizar com a sua palavra, que nesse momento de polarização, e o senhor falou muito bem a respeito
desses eventos e da maneira como a sociedade acaba se colocando cada uma no seu lugar. A gente não pode esquecer da questão humana, de que tudo a gente precisa viver em harmonia, porque a gente codepende um do outro, né? E entender e respeitar um ao outro é o que é o mais importante para a gente viver bem. Sem dúvida nenhuma. A primeira questão que tem, vamos nos desarmar. Ao invés de se armar, se desarmar. Vamos olhar para aquele diferente, estender a mão para ele e dizer, puxa, eu exagerei, mas acho que você também ultrapassou alguns limites. Vamos voltar a uma convivência e talvez alguns assuntos não nos sejam comuns e voltar a conviver. Então, assim, hoje a política está alimentada por esses dois polos. Nós temos que romper com isso e ir adiante, dar um passo avante e não ficar no meio, porque existe um centro que se alimenta dessa polarização. É preciso sair dessa lógica e criar uma nova lógica civilizatória. E isso eu acredito que é possível, e essas últimas marchas foram exatamente o que demonstraram que nós temos sim a possibilidade de se constituir enquanto civilização. Já estamos terminando, né? Obrigada, doutor. Muito obrigada pelas palavras e por expor o seu pensamento, trazer essa ideia. Isso é um pensamento que vai ficar para a gente iniciar essa semana, buscando novas ideias e buscando ver as coisas de maneira diferente. Obrigada, doutor. Bom dia para você. Bom dia. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.